Eu vou começar, já temos 4 perguntas, começar com a pergunta do Carlos Henrique Virtuoso, foi logo um dos primeiros a fazer pergunta. No que tange a doadores em paciente que teve Covid, pode-se doar normalmente? Fazer essa pergunta para a doutora Margarida. Margarida? Ele quer saber o que? O tempo? Quem já teve Covid pode doar sangue? Pode, depois de um tempo, né, de recuperação do Covid, né? Foi essa pergunta. Nós tivemos outra pergunta do Luênio Lima Araújo. É possível uma transfusão de sangue com anticorpos de Covid-19 e quem recebeu esse sangue ficaria imune? Isso foi logo no início das palestras, não tinha terminado, foi durante as palestras essa pergunta. Aí eu perguntaria ao doutor Luiz Amorim, então. Olha, se alguém receber um sangue, né, cujo doador tem anticorpos contra o Covid, a pessoa não vai ficar imunizada porque esse anticorpo vai desaparecer. Em geral, a vida média desse anticorpo é 30 dias. Então, durante 30 dias ele terá anticorpo, mas depois de 30 dias o anticorpo vai decair. Durante os 30 dias ele vai decaindo, no 30º dia, em geral, esse anticorpo desaparece. Então, a resposta é não, ele não vai ficar imunizado, a não ser por um período muito curto de 30 dias. Segundo lugar é a quantidade. Né? Se ele tomar, por exemplo, concentrado de hemácia, a quantidade de plasma que tem ali é mínima. Então, assim, a quantidade de anticorpo, consequentemente, vai ser mínima. Agora, se ele tomar um sangue total, que aí vai ter 200 ml de plasma, 250 ml de plasma, aí já vai ter uma quantidade de anticorpo boa. Se o título do doador for alto, se o teor de anticorpo do doador for alto, pode ser que ele consiga ficar protegido durante esse período máximo de 30 dias, não mais que isso. Se ele viu até o final das palestras, ele viu que é o plasma que dá uma imunidade maior, né? Não é o sangue total. Isso foi logo no início, eu volto a repetir. Outra pergunta é do Júlio César da Silva Marques. Também eu encaminho para o doutor Luiz Amorim. Levando em consideração a deficiência na realização de testes de Covid no Brasil, assim não conseguindo essa administração mais recente do plasma, como foi dito no estudo, como trazer isso para a nossa realidade? Que não há o teste, como então eu fazer, como eu posso selecionar esses doadores para o projeto, isso que está falando do plasma convalescente? Olha, assim, eu diria, se não tem o teste, não dá para selecionar. Agora, se você tiver, por exemplo, tem um país da África, a gente participou de uma live lá com eles que queriam fazer e tal, e eles não tinham teste. Mas eles tinham pessoas que tinham comprovadamente Covid. Então, assim, querem fazer desesperadamente, se for na África, num país muito pobre, vale a pena pegar alguém que tenha tido comprovadamente Covid e certamente vai ter anticorpo. Agora, se vai ter muito anticorpo, se é neutralizante, ele não vai saber, vai ser uma coisa no escuro. Pode tentar, pode tentar. Eu diria que no Brasil não se deve fazer. Se você não tem possibilidade de saber se o paciente tem anticorpo do tipo IgG e qual o título de anticorpo, eu diria que não vale a pena fazer. Eu acho que a gente podia também acrescentar que a gente teve ajuda, né, no início da Secretaria Estadual de Saúde, Biomanguinhos, todos nos doaram testes para que a gente pudesse fazer esse projeto e nada foi às cegas, né? Todos comprovadamente positivos, com anticorpos e com a titulação desses anticorpos. Também teve Agora, ajuda, só agradecer também ao FRJ, o Tanuri e o Orlando, que nos ajudaram muito, titularam anticorpos. Hoje se pode fazer anticorpo neutralizante no laboratório comum, mas quando se começou só em laboratório de virologia de alto padrão, como é o caso do laboratório do Tanuri, ele e o Orlando Ferreira, nos ajudaram muito, muito mesmo. foi como a Margarida falou, né? Tem 1 ano e meio, mas já parece que tem 5 anos. Alguns fatos a gente até esquece, porque foi tudo ao mesmo tempo, né? Acontecendo ao mesmo tempo, e a gente tentando organizar, parece muito mais tempo, justamente também que você lembrou. Tem uma pergunta, tem várias perguntas que as pessoas ficaram muito animadas, né, com as palestras, e muitos perguntam como podem se tornar doadores de plasma, como estão sendo selecionados. Outra, eu já tomei a vacina 2 vezes, como eu faço para doar, como essas pessoas podem doar o plasma?
Essa eu prefiro que a doutora Margarida responda. Isso. Nós estamos cadastrando pessoas que já se vacinaram. E como o Luiz falou, nós estamos, preferencialmente, escolhendo pessoas que também já tiveram Covid, porque pela experiência de todos os doadores que a gente examinamos laboratorialmente, não tinham um título de neutralização de 1000, de titulação de 1000. Então, a gente já está procurando, primeiro, pessoas que tiveram Covid, se curaram e que agora já se vacinaram, ou com as 2 doses, ou com a Janssen, que está começando agora uma dose, né? Eles têm que ter se vacinado há mais de 14 dias, ou com a segunda dose, ou na dose da Janssen, com a primeira e única dose. Eles podem se dirigir telefonar aqui para o Hemorrio, né? Para o Disque Sangue, que eles passarão o contato, né? Para a Secretaria de Doador e vão fazer um cadastro. Eles se submetem a uma entrevista prévia em que a gente seleciona esse doador, ele vem e faz uma coleta de exames, faz uma pré-triagem, e se ele passar nessa pré-triagem, fazendo inclusive esses exames, além dos exames sorológicos, ele faz os exames específicos para ver se pode entrar no projeto. Se ele aceitar os termos do projeto, então ele é chamado para fazer a plasmaferese. É assim que está funcionando. E pode ser até que ele seja chamado mais de uma vez, como a gente já fez no projeto anterior. E a gente, às vezes, usava um doador 2 vezes, se passasse o tempo necessário. Inclusive, agora a gente está, chamando pessoas do primeiro projeto, convidando para que eles participem também desse projeto, que a gente já sabe que eles tiveram Covid e que provavelmente alguns já tomaram a vacina, porque a gente está vendo pela idade. E está fazendo convite para que eles retornem. Hoje já tivemos algumas respostas. Então, para tentar agilizar esse processo, porque também, como muita gente está sendo vacinada, a gente precisa que esse processo de coleta de plasma e iniciar esse projeto de atendimento a esses pacientes seja rápido, para a gente poder chegar à conclusão realmente sobre a eficácia disso, né? Do projeto em si, né? Certo. Queria fazer uma pergunta para a doutora Flávia. Na sua exposição, Flávia, você mostrou aqueles pacientes anêmicos que tomavam muito concentrado de hemácia, e teve um específico que eu fiquei assim, bastante impactada, ele tomou 15 concentrados de hemácia. Qual foi a evolução desse paciente, você sabe? Está sem som. Oi, Esther. Sim, infelizmente esse paciente foi a óbito. Esse foi um paciente que evoluiu, num dos raros casos que a gente teve, um paciente que evoluiu para diátese hemorrágica, fez uma CIVD. Era um paciente que fez uma sepse, né, comum que acontece nesse tipo de paciente COVID, e a gente fica vai trocando antibiótico e ele vai agravando, né, entre hemodiálise, entre falência de múltiplos órgãos, e realmente foi um paciente que sangrou bastante. Então, ele fez hemorragia maciça, transfusão maciça e veio a óbito. Uhum. Eu estou vendo a gente comentar aí, né, a palestra da Margarida, do Luiz, e como você falou, parece que já faz tanto tempo, né, que a gente está dentro desse turbilhão. Desse turbilhão. E eu estava vendo e me lembrando de tudo que a gente passou, né, e para conseguir essa questão dos estudos, né, de você conseguir aprovação de comitê de ética, de você conseguir recurso, né, como o Luiz bem lembrou, né, da interação dos laboratórios, que essa coisa de anticorpo neutralizante, título de anticorpo, é uma coisa que não é rotineira, não é no dia a dia. Então, é um negócio que dá trabalho. Então, a gente não pode extrapolar isso para a saúde pública, por exemplo. Uhum. Então, a gente precisa realmente dos resultados desses estudos para que a gente possa recomendar alguma coisa. Então, a gente está aqui dentro de um grupo, né, de audiência seleta, um grupo de, provavelmente, a maioria profissionais de saúde, né, que a gente precisa de compreender como essa coisa acontece para que a gente propague a informação de uma maneira correta, né? A gente não gere
um movimento frenético, né? Que daqui, depois que a gente termine de falar, vai todo mundo correr para fazer anticorpo neutralizante, não sei o quê. Então, tem que ter uma certa parcimônia. Então, o Luiz foi muito feliz na palestra dele, de colocar os resultados, né? Resultados que a gente não pode ainda extrapolar, e a importância da gente continuar em busca, né, dessas evidências. Eu estou vendo algumas perguntas que acho que vale a pena a gente dar esse tipo de reforço. Dar essa resposta, com certeza. Seguindo aqui aqui as perguntas, tem uma pergunta para a doutora Margarida em especial. Na sua opinião, além do ponto positivo da pessoa doar sangue no próprio condomínio, a que mais se deve o sucesso do projeto Eu Morri em Casa? Eu acho que foi as pessoas estarem em casa, né? Esse foi o grande plus, né? Elas estarem em casa. E teve uma experiência que eu acho que eu tenho que contar, que até foi uma homenagem que foram feitas aos funcionários. Teve um dos condomínios que a gente foi e que, no final, as pessoas estavam nas suas casas porque elas não ficavam na fila embaixo esperando para doar. O síndico tinha uma forma de comunicação por interfone chamando. Agora vem tal pessoa, que estava mais ou menos às horas marcadas. E quando terminou, que toda a equipe estava saindo, todas as pessoas do condomínio foram para a janela aplaudir as pessoas saindo. Eu podia ter posto uma foto desse aqui na minha apresentação. Isso foi uma coisa assim, que aumentou a autoestima das pessoas, muito grande aqui. Foi uma situação que as pessoas até hoje falam nisso, né? Então, essa coleta em condomínio, quer dizer, deu muito certo nessa época que estava todo mundo em home office. Agora já não está dando certo. Alguns condomínios ainda nos procuram, mas realmente já não tem mais o objetivo já não é obtido. Por quê? Porque as pessoas estão trabalhando. Então, alguns condomínios que a gente temos ido aos sábados, a gente ainda consegue alguma coleta boa. Mas também aos sábados é os dias que a gente tem marcado coleta externa o ano inteiro. Então, a gente praticamente também não pode oferecer a eles esses dias que já tem coletas marcadas o ano inteiro. É o dia que a gente tem mais coleta marcada, é o sábado, que as igrejas procuram, e as igrejas normalmente procuram muito ao sábado. Então, a gente tem pouca disponibilidade de sábado. Então, eu acho assim, o ponto positivo foi as pessoas estarem em casa. Para mim, foi isso, né? Agora, fatos pitorescos também aconteceram. E quando foi lançada a campanha de o Eu Morri em Casa, as pessoas ligavam porque elas entendiam que você podia fazer coleta em casa para uma pessoa, como se você fosse coletar sangue para exame laboratorial. Elas achavam que a gente podia ir lá e colher o sangue dela na casa. Quer dizer, queriam ajudar, mas era assim, você pode vir aqui na minha casa que eu estou disposta a doar. A pessoa não entendia a dimensão do que é uma doação de sangue, o que ela significa, como é que é todo o processo da doação, entendeu? Então, isso aí também é uma questão educacional que a gente precisa colocar e que as pessoas precisam entender, porque ainda tem muita dificuldade ainda para entender como é. Porque as pessoas pensam assim, eu vou lá, ponho uma agulha no meu braço, sai o sangue e está tudo resolvido. Então, por exemplo, questão de inaptidão, questão de como é que você protege o paciente, como é que você protege o doador, a inaptidão. As pessoas ficam muito irritadas quando ficam inaptas por alguma razão, então você tem que ficar explicando o porquê. Então, isso tudo tem que ser muito bem orientado, porque as pessoas elas ficam frustradas porque vieram ajudar e não podem doar. Então, isso é uma outra coisa que a gente também trabalha educacional junto com o serviço social da própria salão de coleta, né? Tem uma outra pergunta, e aí vocês decidem quem vai responder. É de Vitória Miller, sobre a estratégia do FDA em ampliar a doação, quer dizer, ampliar os critérios, né, que a Margarida mostrou, não seria necessário fazer uma flexibilização no Brasil para aumentar o número de doadores? Há um motivo específico para isso não ter acontecido aqui no Brasil? Olha, eu acho que eu queria ouvir todo mundo falando sobre isso. Como eu falei, o nosso governo, ele não tomou medidas
ele não fez reuniões e tomou medidas específicas para o Brasil em relação da política que se adotaria em função de doação de sangue para o Brasil inteiro. Como ele não tomou e não ouviu os especialistas sobre isso, não foi tomada nenhuma medida sobre essa. Eu acho que teriam algumas medidas que poderiam ser feitas. Por exemplo, essa parte de hemoglobina, diminuir o período de tempo de doação para quem tem hemoglobina alta, não seria nada demais. A gente que é da área sabe que a gente poderia flexibilizar um pouco mais essa parte de inaptidão. Mas não foi consultados os especialistas, os especialistas não foram ouvidos em relação a isso. Eu gostaria que o Luiz e a Flávia dessem a sua opinião sobre isso também. O que eles acham? Eu acho que deveria ter havido também. Somente algumas regiões. Eu acho que houve uma flexibilização que foi promovida pelo STF, né? Que proibiu que se fizesse perguntas a respeito de homens que tiveram relação sexual com outros homens. Essa pergunta não pode mais ser feita. Em outras palavras, os homens que tiveram relação sexual com outros homens, que antes não podiam doar, agora podem, né? Claro, desde que não tenham muitos parceiros sexuais em pouco tempo. Enfim, mesmos critérios que valem para as mulheres. Então, isso foi uma flexibilização, não teve muito impacto, né? Foi mais um impacto, digamos, para a sociedade, né? Mas não um impacto numérico. Agora, eu sou radicalmente favorável a que se elimine a tatuagem como causa de inaptidão. Eu acho que essa flexibilização, nos Estados Unidos, por exemplo, são 48 horas atualmente. Se você fez a tatuagem em um centro credenciado, a inaptidão de 48 horas não tem mais razão para ser de 1 ano. A gente fez um estudo no Rio, que não publicou ainda, mostrando que não tem nenhum risco. Não tem diferença entre quem tem tatuagem e quem não tem, em termos de sorologia. Então, eu acho que a gente podia perfeitamente, para minha surpresa, a gente está até olhando isso, Margarida. Claro que a gente não tem autonomia para fazer isso, a norma do Ministério é de 6 meses a 1 ano. Mas, assim, no Brasil e no Rio também já é necessário que os centros de tatuagem tenham licença sanitária. Então, a gente poderia perfeitamente fazer como nos Estados Unidos, exigir que, se foi tatuado no centro que tem a licença e a gente consegue a lista, 48 horas é mais que suficiente. Então, esse é um critério que a gente pode, sim, flexibilizar. Tem outros que a gente pode flexibilizar, são muitos, eu acho. A gente é um pouco exigente demais, a meu ver. Por exemplo, endoscopia. Não tem mais motivo. Isso foi na época que a limpeza do endoscópio era feita de uma maneira ineficaz e o endoscópio poderia transmitir hepatite C. Isso hoje não existe mais. Então, acho que está na hora de atualizar e ser, de fato, mais flexível. Mas isso não está no alcance dos hemocentros. Isso é uma decisão federal, né? Do governo federal. Luiz, do Ministério da Saúde, com as palavras, né? Eu gostaria de complementar o seguinte: isso aí tem milhões de pontos ali que eu acho que tem que ser mexidos e que já deveriam ter sido, né? Está bem atrasado isso aqui. Mas até em vigência da pandemia, algumas coisas podiam ser feitas rapidamente e que não foram feitas. Não precisava nem ter feito uma grande revisão, mas uma revisão assim mais rapidinha para a gente poder aproveitar alguma coisa, né? Melhor esses doadores, o que não foi feito. Realmente não foi feito e a gente continua com isso. Por exemplo, sobre as pessoas aqui, muitas vezes, até mesmo no Hemorrio, quando eu coloco que na legislação diz 6 meses for em lugar que tenha comprovação. É lógico, toda loja que tem um anúncio que é vigiada pela vigilância sanitária, você tem que concordar que ela é vista e que ela cumpre as normas sanitárias. E aí as pessoas ainda querem botar 1 ano, quer dizer, é um absurdo total, a meu ver, né? Nós temos várias perguntas sobre doação de plasma, sobre idade, sexo, estou grávida. Então, eu acho que nós poderíamos deixar um telefone, ou então depois nós respondemos essas perguntas. Perguntas também sobre anticorpos neutralizantes, que eu acho que foge um pouco aqui do nosso propósito, né? Da nossa palestra. Tem uma pergunta da Sheila Mateus. Já existe algum estudo de plasma com a utilização de um teste específico para detecção de anticorpos neutralizantes pela metodologia de CLIA ou ELISA? Sheila, que eu saiba, não posso dizer que não tem, porque eu não sei dizer se tem algum que não foi ainda publicado. Publicado, não tem.
Agora, eu não sei te dizer se tem alguns que em andamento, é possível que tenha. Aliás, eu acho bem provável que tenha, especialmente fora do Brasil, até no Brasil mesmo, mas realmente eu não sei dizer. Eu desconheço, publicado eu desconheço. Não publicado deve ter alguns em andamento. A doutora Flávia quer falar. Não, eu só queria complementar, né? Porque, inclusive, tem gente perguntando que o Luiz já mencionou a questão do homem que faz sexo com homem, né? Eles estão liberados para doar sangue, eles vão entrar no critério de avaliação, na triagem de comportamento de risco, só isso, tá? Mas não tem mais aquela pergunta se teve sexo com homem nos últimos 12 meses, então eles estão liberados para doar. Então, isso foi uma conquista política, né? No ano passado, inclusive. Então, porque eu estou vendo que tem alguém perguntando, e até hoje, assim, como a gente tem um hospital dentro de uma universidade, a gente tem visto que essa divulgação ela não foi tão ampla, né? E as pessoas ainda não sabem disso. Né? Tá? Era só isso que eu queria chamar a atenção. Tá ótimo. Obrigada, Flávia. E a última pergunta é da doutora Shirley Castilho. Existe algum fator de proteção para a COVID comprovado? Comprovado, eu acho difícil. Assim, tem várias hipóteses, várias coisas, mas assim, comprovado, se eu entendi a pergunta, é se alguma pessoa tem alguma coisa que a protege de desenvolver doença grave e tal. Tem várias especulações, várias hipóteses, vários estudos, alguns estudos que mostram que determinadas características genéticas ou metabólicas e tal, mas assim, comprovado, minha palavra comprovado é meio forte, assim. Diria que há algumas coisas que sugerem, mas assim, comprovado eu diria que não. Eu acho que a única coisa que a gente pode falar que a gente sabe que protege hoje é a vacina, né? Assim, comprovado, eu diria que é a vacina. Na realidade, eu acho que a ciência do mundo inteiro está procurando que fator protetor é esse que algumas pessoas têm que não desenvolvem a forma grave, né? Então, quem encontrar isso, gente, vai ser certamente o prêmio Nobel da ciência, porque a busca que eu sei que está todo mundo correndo atrás de saber o que é isso, mas hoje o que eu conheço é vacina, não tem outro fator, não sei. E as duas doses, né, Flávia? Basta a gente lembrar do HIV, né? Faz 40 anos que tem HIV e tem pessoas que têm fator de proteção que ninguém sabe qual é até hoje, né? Só lembrando, né, para todos aqui da área de saúde sabem que são as duas doses de vacina que conferem essa imunidade. Né? Porque nós temos uma percentagem muito grande de pessoas que tomaram essa primeira dose e a segunda dose não foram tomar. Eu gostaria de saber se alguns palestrantes querem falar mais alguma coisa, contribuir com mais alguma coisa, porque nós já temos um minutinho. Eu só queria, assim, rapidamente, eu vi que tem muitas perguntas sobre vacina, sobre anticorpos aparecem, tal, se a vacina protege. Eu acho, só para resumir, ninguém tem essa resposta. É muito provável que muito provável não, isso acontece com qualquer vacina. O título de anticorpo vai caindo com o tempo, isso é normal, às vezes até desaparece. Não significa que a pessoa está desprotegida, né? Quando tem um segundo contato, pode haver uma resposta anamnésica. Se é o caso ou não na Covid, só o tempo dirá. Acho que essa resposta ninguém tem ainda. É possível que seja necessário um reforço anual. Essa resposta ninguém tem ainda, né? O certo é que eu acho que não é uma questão de pânico se o anticorpo desapareceu. Isso acontece com qualquer vacinação. Isso não significa que a proteção tenha desaparecido, mas também não dá para garantir que não desapareceu, né? Esse é o ponto. Tem muito pouco tempo de avaliação. Então acho que nós podemos encerrar, não é, Vivian? Agradecendo a todos os palestrantes, a todas as pessoas que nos assistiram,